Venha estar tocando na dispensa, meu Pai, que não possa faltar. Senhor, meu Deus tremendo, só venha estar multiplicando grandiosamente, meu Pai, transbordantemente na vida deles. Pai, só venha estar restaurando o celeiro. Venha estar restaurando, meu Pai. Venha estar abençoando, venha estar multiplicando a finança, meu Pai. Meu Pai, que onde eles forem investir, Senhor, meu Deus, venha estar dando certo. Onde eles forem fazer, meu Pai, venha dando colheita, meu Pai, como a terra fértil, Senhor, meu Deus. Que eles possam multiplicar grandiosamente, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Venha estar abençoando, meu Pai. Venha estar abençoando a cada um desses que não puderam trazer, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Pai, eu sei que a situação é difícil. Então venha estar multiplicando, Senhor, meu Deus, grandiosamente. Venha estar, Senhor, meu Deus, entrando com providência, Senhor. Assim te peço em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, eis aqui teu filho. Senhor, meu Pai, venha estar falando através dele, Senhor, meu Deus. Que essa mensagem pode alcançar, meu Pai, os quatro cantos dessa terra. Que essa mensagem possa ir, Senhor, meu Deus, nos corações, meu Pai, que estão dispostos a ouvir a tua voz. Senhor, venha estar, Senhor, meu Deus, entrando com providência. Senhor, meu Deus, nessas famílias, meu Pai, que através dessa palavra possa haver cura, possa haver restauração, possa haver reconciliação, possa haver o perdão, Senhor. Só venha estar, Senhor, meu Deus, operando através da palavra. Venha estar usando o teu filho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Só da igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos estar iniciando o culto, né, com a palavra, porque já começou, os irmãos teve a oportunidade, na qual também o Senhor falou na boca deles. E nós somos dependentes do Senhor. Nós somos vaso, não somos nada sem Jesus. Só nos tornamos especiais quando Jesus está nas nossas vidas. Quando Jesus não está nas nossas vidas, nós não somos nada, nós não nos sentimos nem bem. Mas quando Jesus está nas nossas vidas, nós sentimos uma luz acendendo de dentro para fora. E aonde estivermos, nós possamos estar levando a bênção e a vitória até as pessoas. Eu cumprimento o povo que está aqui na igreja, eu salvo o povo na paz do Senhor Jesus, e os que estão em casa, assistindo a live agora, os que vão entrar na live, os obreiros vão estar abrindo sala de vídeo. Também cumprimento todos aqueles que estão na sala de vídeo. Que Deus venha abençoar a sua vida. Peço permissão para estar entrando na sua casa, pedindo que vocês possam largar os afazeres e agora ouvir a palavra do Senhor, na qual nós somos dependentes dela. E se estamos de pé, se temos algo para comer em casa, se temos água e luz, somos dependentes de Deus. Porque se não tivermos saúde, como podemos lutar e trabalhar para defender nossas coisas, nosso pão de cada dia? Ninguém. Somente Deus pode nos proporcionar isso. Então o nosso Pai, Abba Pai, o nosso Pai é o nosso Senhor Jesus Cristo, na qual Jesus nos proporciona de darmos oportunidade de chamarmos, aleluia, o nosso Pai, né? O nosso Pai, e dirigirmos a Deus como Pai. Hoje nós vamos aprender no livro de Romanos capítulo 8, versículo 8. No livro de Romanos capítulo 8, versículo 1, nós vamos aprender que não é o pastor que está dizendo, mas é a palavra que vai dizer que para ser filho de Deus tem que ser obediente à palavra de Deus. E para nos tornarmos, hoje nós vamos aprendermos o segredo e tirar a dúvida de muitas pessoas, na qual as pessoas acreditam que todos são filhos de Deus. Todos nós somos criatura de Deus, sim, criado por Deus. Era para sermos todos filhos, mas por causa da desobediência de Adão e Eva, então o Senhor nos deu a oportunidade de escolhermos sermos filho ou não. E a palavra vai nos ensinar que Abba Pai quer dizer pai, papai. E Deus nos proporciona essa maravilha palavra, Abba Pai, essa maravilhosa palavra, após o momento que você aceita Jesus verdadeiramente. E quando você aceita Jesus verdadeiramente, é batizado como símbolo da salvação, é o complemento, porque a partir do momento que você aceita Jesus verdadeiramente, você já crê no nosso Senhor Jesus Cristo e é obediente, então já é salvo. O batismo precisa mesmo batizar
para que você seja imergido, né, na água, e quando aquela imersão é concluída, que o velho homem, a velha mulher fique lá, né? Vai embora a velha natureza. Então precisa haver uma regeneração, tanto no homem quanto na mulher. E nós podemos chamar o nosso Pai, Jesus nos dá o direito de chamar de papai todos aqueles que creram nele e obedeceram. Sagradas Escrituras vai ensinar agora, vai concluir tudo aquilo que estou dizendo. Quero saudar a todos que estão assistindo agora, entrando nas lives, todos que estão aqui. Pega sua Bíblia hoje, agora, no capítulo 8 de Romanos, e acompanha comigo para que não fique só o homem falando, mas sim lendo na Sagrada Escritura e você seguindo o que está sendo lido. Para você ver que não é o homem quem vai dizer, é o próprio Deus. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, somente o primeiro versículo, em reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo, fica de pé, depois estaremos assentando. Portanto, agora, eu vou ler a introdução, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção, que é uma palavra muito forte. Ela vai concluir tudo aquilo que foi feito, aleluia, quando Jesus arranca a vara verdadeira e enxerta, né, os remanescentes, que somos nós. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da santidade e adoção. Versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Podeis assentar. A palavra do Senhor vai ser bem clara, que se estivermos na obediência, esse versículo serve para mim e para você, mas para isso precisamos estar regenerado. Regeneração é Jesus Cristo mesmo na sua vida 100%, em tudo. Não é 99,9, é 100% em tudo. Pastor, não damos conta? Damos sim. Aqueles que falam que não dá e cai e faz coisas erradas, porque ainda não ama Jesus o suficiente. Não estou julgando, mas a palavra é bem clara, que olha que Jesus vai dizer, renuncia a si mesmo, quer dizer, renuncia tudo, tudo que desagrada a Deus. Pega sua cruz e siga-me. Agora pegou? Não é o homem que está dizendo. Versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu vou ler de novo porque isso aqui é muito forte. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então me livrou da lei do pecado e da morte. Guarda essa palavra, vamos continuar. Porquanto o que era impossível, vê se vocês pegam aí, pede discernimento para Deus já está dando um tratamento. Porquanto o que era impossível, a lei anterior, a lei que ela existe, ela ainda funciona, né? Jesus veio acrescentar, não daquela maneira que eles estavam fazendo, mas agora da maneira da graça, porque Jesus nos proporciona. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Então a lei do pecado, se você pecasse, você era morto. Você tinha que ser morto, era apedrejado até a morte. Estevão foi apedrejado porque eles chamavam ele de herege, mas ele não era herege, ele era um pregador da palavra, só que eles não aceitaram a palavra. Então na cabeça deles era pecador, mas Estevão foi inocentemente agredido, como Jesus também foi inocentemente agredido. Porque a lei do Espírito, estou no 2, e de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, a lei do pecado e da morte. Agora presta atenção, que coisa mais linda que Jesus veio fazer quando ele morre e ressuscita dos mortos. Porquanto
o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne. Presta atenção, se nós não prestar atenção, nós não sabemos nem o que o pastor está lendo. Então tem que prestar muita atenção. De quem que está falando aqui o versículo 3? Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Não pegou, né? Meu Deus do céu, é forte demais. Temos que prestar atenção, porque a palavra do Senhor é muito rica. Olha o 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós. A justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então essa lei vai funcionar só para aqueles que andam em Espírito e em verdade, sem exceção, tem que ser 100%, em Espírito, em verdade. Muita gente vai me criticar, que nós não conseguimos fazer nada 100% para Jesus, mas presta atenção que eu vou dizer que Paulo diz: saudai os santos. Paulo já vê que os que lutam contra a carne, contra o pecado, e diz não às coisas mundanas, Paulo já os vê, e como Deus já os vê como santo. Porque no livro, de novo, lá vem ele de novo, livro de Salmo 139, está escrito que tem um livro lá que já está escrito tudo que vai acontecer, e antes de acontecer. Então aqui nós estamos falando, a palavra de Deus relata passado, presente, futuro. A palavra relata já os salvos, os que já estão salvos, porque quando fala que os remanescentes foi enxertado, já está dizendo que já está separado o povo que vai ser arrebatado. Não se assuste, se você está em espírito, em verdade, com Deus, pode ter certeza que o teu nome está no livro da vida. Agora, se por um acaso você vacilou, dá um jeito de voltar para os caminhos do Senhor. Por quê? Se por um acaso, porque é individual, se por um acaso você não querer mais o pecado, pode ter certeza que Deus já sabia que você ia tomar essa decisão, e pode ter certeza que o teu nome já está lá nesse livro. Pode ter certeza, porque Deus fala de passado, presente, futuro. Então a Bíblia, ela já é revelada. Ela já é revelada. Agora, se por um acaso você não quer voltar a obedecer a Deus, e não quer mesmo, de maneira alguma, ficar no pecado, você não aceita ser regenerado, pode ter certeza que o seu nome não está escrito nesse livro. Pode ter certeza que você vai passar pelo grande trono branco, que é da condenação. Isso é fato já decretado, o martelo já bateu faz tempo, porque esse livro já foi escrito antes do acontecimento. Então Jesus, por que então que pregamos o Evangelho? Porque Deus sabe, esse livro já está escrito, que você vai fazer a sua parte, e quando você fazer a tua parte, Deus já sabe quantas almas vai se render no pé de Cristo, de Jesus Cristo, através da sua vida. Então isso também já está escrito lá. Então Ele é um Deus que sabe tudo. Eu não sei de nada, mas Deus é um Deus que sabe de tudo. Se você cair, trupicar, ou cair, sair da presença, Deus já sabe antes de acontecer. Se você fizer algo terrível, um pecado gravíssimo, Deus já sabe que vai acontecer, mas Deus também sabe se vai haver a regeneração ou se não vai haver. Deus já sabe de tudo. Presta bem atenção, porque quando Davi fala para o Senhor,
que antes dos ossos deles estarem em oculto, o Senhor já o conhecia. Antes, quando os ossos dele estavam no oculto, nem existia, já estava escrito tudo o que ia acontecer, até mesmo as desobediências e o arrependimento. Mas tem pessoas que não querem Jesus, tem pessoas que preferem as coisas da carne. Olha o 5, porque os que são segundo a carne, eu vou dar uma pausa para relatar algo. Saiba que não é o homem que vai dizer isso agora. Saiba que as Sagradas Escrituras, eu vou estar só lendo. Não se revolte contra mim, mas não me preocupo se revoltarem. Olha o 5, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Não pegou? Pegou não? Então aqui está falando de duas pessoas: aquele que prefere o pecado e aquele que nega o pecado. Vou ler novamente o 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Pegou? Acho que agora pegou, né? Vamos para o 6 para concluir. Porque a inclinação da carne é a morte. Eita glória! Por que estou dizendo eita glória? Por quê? Porque nós não fazemos parte dessa inclinação mais. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ainda está falando de duas pessoas: daquele que ama o pecado, ama desobedecer a Deus, e daquele que ama obedecer ao Espírito Santo, Abba Pai. Olha o 7, porquanto a inclinação da... Vou parar de novo, dar uma pausa. Meu Deus, quem conhece a palavra sabe que o 7 é o número da perfeição, porque se você pegar a palavra 7 na Bíblia e fazer as contas de todos os tabernáculos, de todos os templos, tanto os móveis quanto os feitos por mão de homens, quando chegar até o céu, o 7º templo é o próprio Deus. Então o 7 é um número perfeito. Olha o 7, não é o homem que vai dizer, é a palavra. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. É inerente, não pode, não tem como. Então 7 está deixando bem claro que se você não mudar de vida agora, pois amanhã, ou daqui 10 minutos, ou daqui 20 minutos, pode ser tarde demais para você. De que maneira? Tem um ditado humano que diz que para morrer basta estar vivo. Olha o que a palavra está dizendo, que o amanhã pertence somente a Deus. Então, se eu for dar um passo para frente, se eu vou estar vivo ou não, quem sabe é Deus. E se você não entender a palavra hoje e pedir a regeneração hoje, confessar com o coração, não é com a boca. Tem gente que confessa com a boca, mas não teve mudança nada. O confessar tem que ser do coração, para houver o perdão de Deus, e esses pecados vai ser jogado no lago de esquecimento. Mas Deus vai olhar o teu coração, se foi da boca ou se foi do coração. Aí esse pecado vai ser lançado fora. 7 de novo.
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O que está querendo dizer? Você se torna inimigo de Deus. Ou seja, se você não fazer a vontade do papai, do pai, Abba Pai, você está contra Deus. Vou ler o 7 novamente e ir para o 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não sujeita à lei, não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. 8. Porquanto os que estão na carne não pode agradar a Deus. E bateu o martelo. Isso é fato, isso é lei, isso é ordenância, é uma ordem, não tem negociação. Então não adianta teimar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus de maneira nenhuma, não pode. Tanto que eu vivo dizendo por esses dias que é impossível agradar a Deus se não houver fé. Dá uma pausa na Bíblia, só ouve o que eu vou dizer. Deus não se agrada dos votos de pessoas tolas. Você vai confirmar isso daí no livro de Eclesiastes 5:4, não precisa de abrir. É um bom estudo. Jesus sempre fez o que agradou a Deus. João 8:9 é para meditação na sua casa. E quando eu faço um voto para Deus e não cumpro ele, eu estou nesse ponto. Característica 1: Deus não se agrada dos votos de pessoas tolas. Você disse que ia adorá-lo, você disse que ia obedecê-lo, você disse que ia fazer a vontade dele. Isso se tornou um voto, porque você invocou o nome dele, de Deus, do Pai. Pai, vou te servir verdadeiramente. Já se tornou um voto. E aí, porque veio algum tipo de enfermidade, algum tipo de calúnia, algum tipo de levante ou vento ou tempestade, você abandona teu voto, quebra ele e volta a ser desobediente. Olha que Deus vai dizer: Deus não se agrada de votos de tolos ou tolas. 3, terceira característica: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8 para meditação. Quarta característica, então o 8 de Romanos 8 está dizendo que é impossível agradar a Deus se não houver fé, dedicação e obediência. Quarta característica: Cristo não agradou a si mesmo. Quem pegou? Romanos 15:3. Cristo não agradou a si mesmo. Pegou aí? Romanos 15:3, meditação em casa. Jesus foi chicoteado, Jesus foi cuspido, humilhado, Jesus foi rejeitado. Se ele fosse fazer a vontade dele, ele matava todo mundo e voltava para o cantinho dele, que é os céus. Mas ele não fez a vontade. Presta bem atenção: Cristo não agradou a si mesmo. Romanos 15:3. Quinta característica: a morte de Tiago agradou aos judeus. Atos 12:13. Sexta característica: a obediência dos filhos aos pais agradam a Deus. Colossenses 3:20. Sétima característica: o número perfeito. A vida de Enoque agradou a Deus. Hebreus 11:5. Tudo para meditação. Versículo 9: vós, porém, não estáis na carne. Vou dar uma pausa no 9. Olha que o Senhor coloca no meu coração: que nós não devemos agradar a nós mesmos. Que nós não devemos agradar a nós mesmos, porque pelo pecado nós somos e estamos no pecado
por tudo os fatos acontecidos, o mal, o pecado está nas pessoas. E se você for agradar a si mesmo, você vai fazer a prostituição, você vai cometer a prostituição, você vai ser fornicador, desejar aquilo que não é teu, roubar aquilo que não é teu, afundar pessoas que estão doentes e precisam de ajuda, fofoca, tudo está encaixado na característica de agradar a si mesmo, porque nós nascemos no pecado e já somos tendentes a pecar, e se formos agradar a nós mesmos, nunca vamos ser salvos, porque aí íamos só ser desobedientes a Deus. Então nós devemos agradar a Deus, não a nós. Por isso que a palavra significa renúncia. A palavra renúncia significa renunciar a si mesmo, renunciar à tua vontade, e amar e obedecer, ter gratidão por aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Agora você passa a agradar a Deus, porque está fazendo tudo aquilo que antes de Adão pecar os fazia, obediência. E depois que veio o pecado, nós estamos também pagando um alto preço. Temos que renunciar ao pecado, temos que renunciar o eu posso, eu faço, eu que estou certo, ninguém está certo, eu sou o melhor de todos. Isso levou Satanás à destruição, isso levou Lúcifer à própria destruição. Então o próprio Lúcifer auto se destruiu por conta própria, enfrentou tudo aquilo e adorou a fazer, cometer erros, falhas em cima de falhas, e assim até hoje, levando pessoas para o inferno, porque está levando eles para a vontade carnal, a vontade humana, a vontade da carne, as fraquezas do homem. Então ele veio para te oferecer todas as coisas erradas. Então você passa a ser escravo do pecado. Por isso que a Bíblia vai relatar, escravo do pecado. E se você é escravo do pecado, você comete erros em cima de erros e acha bom, acha excelente. Agora eu vou fazer, não estou nem aí. Você às vezes até pensa que está irritando alguém, não está. Você está auto se destruindo como uma bomba atômica, como uma bomba quando liga o reloginho e ela vai explodir a qualquer momento. Porque nós somos dependentes do Deus vivo para estar vivo. E se você obedecer, Deus vai dizer na Bíblia, o nosso Pai, que aumenta mais dias na terra. Por quê? Para você desfrutar do pecado? Não. Para fazer a vontade do Pai. Versículo 9 novamente, já entramos no 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Esse é que o Espírito de Deus habita em vós. Esse se é aí, igreja. Quando Deus quer falar algo, Ele afirma. Esse se é aí, é que Deus ainda diz na palavra que não julgueis antes do tempo. Então esse se é que se você não tiver o Espírito de Deus ainda, então corra para que isso venha acontecer, porque aqui no 9 e no 10 você vai ficar assustado. Se você não se encaixar nessa palavra de hoje, e você achar que você precisa ainda de muitas coisas para mudar, você ainda não pode ser salvo, se caso houver o arrebatamento hoje, ou se Jesus, ou se você deitar na cama e não levantar mais. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aqui é uma afirmação para aqueles que estão no Espírito. Agora, se é
Esse se é porque é salvação individual. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não sou eu que estou dizendo, igreja. É muito triste ouvir isso, principalmente para aqueles que estão ainda desobedecendo a Deus. Aqui essa palavra é para aqueles que desobedecem a Deus. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é de Deus. É dolorido, mas não sou eu que estou dizendo. A Bíblia está na tua mão para você ver se eu estou mentindo. Em vez de ficar bravo com quem está ministrando, vai para o joelho e vai para os braços do Senhor agora. Porque essa palavra, ela é espada de dois fios. Ela penetra nas entranhas, nas medulas ósseas, até nas entranhas do inferno. Ela entra para cortar mesmo. E quem não obedecer vai morrer mesmo. 10. Esse Cristo está em vós. Olha lá de novo. Esse Cristo está em vós. Se Cristo estiver em vós, o corpo na verdade está morto. Pegou aí não? Deus fez eu parar aqui um monte de vezes que eu li aqui. Meu corpo está andando. Presta atenção do 100% que eu falei para vocês. O meu corpo está andando. Não está morto, está andando. Aos olhos humanos. Mas aos olhos espirituais, você vai pegar agora no 10. Esse Cristo está em vós. Se por um acaso Cristo estiver em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Quem pegou? Então o teu corpo já não é obra mais para o pecado. O teu corpo agora não é obra mais para vícios. O teu corpo agora não é obra mais para prostituição. O teu corpo agora é obra de Cristo. O teu corpo agora é um vaso de alabastro. O teu corpo agora é santidade, porque vós aí estás fugindo do pecado. Então está fazendo sim 100% da vontade de Deus, porque vós está fugindo do pecado. E quando o pecado, por um acaso, entra pela mente, você manda de volta para trás e não deixa descer para o coração. Mas se deixar descer para o coração, ainda é carne, não é espiritual ainda. Está pegando como que funciona? Está pegando o negócio? Se houver o arrependimento, essa mente, esses pensamentos não são os meus, sai daqui agora, vai para o joelho, orar, pedir perdão, porque esse negócio veio na mente. E Jesus está vindo o seu esforço. Então Paulo os chama de santos, e santos só pode ser com 100%. Então Jesus conhece todos que lutam verdadeiramente para o Espírito Santo, para estar com o Espírito Santo. Mas tem pessoas que dão quando você está assistindo a TV, você dá uma pausa, né? Tem pessoas que dão uma pausa. Jesus, espera um pouquinho, que é só mais hoje, amanhã eu volto. Aí você dá outra pausa lá no controle, como se fosse, é só mais 2 dias, Senhor, daqui a pouco eu volto ser obreiro. O meu Deus manda te dizer, filha minha, filho meu, não pode servir a 2 senhores, ou serve Deus, ou serve Satanás. O 11, e se o espírito daquele, olha o que vai dizer o 11, para falar que não é o homem que está dizendo, e se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos, eu vou ler de novo, porque o Espírito Santo está falando para mim aqui que não estão entendendo. E se o Espírito
daquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também, vivificará a vosso corpo mortal, pelo seu Espírito, que em vós habita. Pegou 100% agora ou não? Isso aqui, quem criticar é porque não lê e não entende. Presta atenção que eu vou ler a última vez, vamos para o 12. E se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, e aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, e pelo seu Espírito, que é em vós habita. Olha o que o Senhor, meu Deus, vou dar uma pausa, não pausa nada, daqui a pouco entra no 12, eu vou falar o que o Espírito Santo mandou dizer, para aqueles que vão me criticar, quando eu falei desse 100%, a palavra do Senhor está me dizendo, e eu vou te dizer, que aquele que não ser regenerado, aquele que não lutar contra o pecado, aquele que falar, não, eu estou no mundo do pecado, é só um pouquinho, aí você acha que está tudo certo, você pode ir na igreja todo dia, você pode dizimar, você pode ofertar, você pode tomar a ceia, você pode sim, mas você não tem aquela comunhão que é o 100%, você não tem aquela entrega por inteiro. Olha o que Jesus está dizendo, não pode servir a dois senhores, ou você serve Satanás, ou você serve a mim, que é Jesus Cristo. Então se você me serve, se você já não serve mais a carne, mas se você serve o Espírito, então o que o meu filho está dizendo está correto. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que muitos são chamados e poucos escolhidos, porque aquele que é e tenta buscar toda a vontade de Cristo, ele passa a ser chato, às vezes até ignorante, às vezes até doido aos olhos do homem. Mas aquele que serve Jesus, para os carnais, ele é chato mesmo. Aquele que serve Jesus Cristo verdadeiramente para os pecadores, os carnais, aqueles que gostam da coisa errada, é chato mesmo. Muito chato, porque assim Deus nos fez, para ser adorador dele, em espírito e em verdade. Não tem meia colher e nem meio termo, não tem meia colher e nem meio termo. Olha o que vai dizer o 13, o 12, de maneira que os irmãos somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A entrega, verdadeiramente, é essa entrega que eu estava relatando, Deus está relatando ela, a entrega 100% nos pés de Cristo, não pode servir mais agora a carne. Olha o que vai dizer a característica. A primeira característica, meu Deus, andar segundo o Espírito, Romanos 8,4, para meditação. Segunda característica, inclinar-se para as coisas do Espírito, Romanos 8,5. Mortificar as obras da carne, Romanos 8,13, matar as obras da carne. Viver sob influência do Espírito Santo, Gálatas 5,25, Apocalipse 1,10. Quinta característica, guardar a unidade do Espírito pela paz, Efésios 4,3. Encher-se do Espírito, Efésios 5,18. 7 característica, participar do Espírito, Hebreus 6,4. Oitava característica, purificar as almas na obediência, 1 Pedro 1,22, para meditação, tudo isso. Nona característica, orar no Espírito, entregar totalmente a Deus.
versículo 14. Porque todos os que são guiados, presta atenção que Deus está só confirmando. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pegou? Pegou não? Porque todos que são guiados, ou seja, deixa Deus os guiar, deixa o Espírito Santo te guiar pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus legítimo. Aí você está na obra, aí você está fazendo a vontade do Pai. Satanás não aceita e parte para cima nas suas fraquezas. Aí, por um acaso, você desobedece a Deus, você já sai fora dessa palavra que é o versículo 14. Aí você se enfraqueceu e virou as costas para Jesus. O 15: porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito da adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Meu Deus, eu dei uma... porque o Espírito Santo está falando aqui, ó. É muito forte. Aqui o Espírito Santo falou que está confirmando o que eu disse no 15. Meu Deus. Presta atenção, eu vou ler de novo. Porque não recebestes o espírito da escravidão. Quer dizer, os filhos que pode chamar ele de Abba Pai, e que Deus dá o direito de você chamar ele de Pai, esses foram regenerados. Meu Deus, estou sentindo uma presença tremenda aqui. Não estou nem me segurando aqui, meu Deus do céu. Aqui Jesus está batendo o martelo para todos que quiserem me criticar. Porque não recebestes o espírito da escravidão. Então aqueles que é os chatos, aqueles que é os enjoados, aqueles que é os doidos, entojados, esse é muito chato. É porque ele está buscando a Jesus verdadeiramente. Aí ele passa a ser chato, porque tem coisas que algumas pessoas ainda fazem e ele fala, não tem nada a ver. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, vai dizer em espírito, em verdade, que tudo aquilo é pecado, que tudo aquilo é errado. Então o homem de Deus e a mulher de Deus, ele pode dizer Abba Pai. Ele teve esse direito, aleluia, ele teve esse direito. Eu vou ler de novo o 15, porque não, eu vou ler o 14 complementando o 15, você entende, eu fecho, já vou para outra palavra. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos legítimos, filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, que é o pecado, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito da adoção, de filhos, pela qual clamamos Abba Pai. Então, se você está na obediência, você tem o direito de chamar e falar Abba Pai, que quer dizer, Jesus está te dando o direito de chamar ele de papai, pai. E todo pai que ama seu filho vai ouvi-lo. Meu Deus, isso é de Deus. É revelação aqui, ó. Ela já está na palavra, mas Deus mandou dizer: todos aqueles que são meus filhos, eu vou ouvir e vou lhes conceder os pedidos feitos. Aleluia. Versículo 16: e o mesmo Espírito testifica. Então aqui a palavra, vou dar uma pausa no 16, a palavra vai falar que o homem tem o Espírito do homem, e vai dizer que também existe um Espírito que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então aqui vai falar de dois Espíritos, o Espírito humano e o Espírito Santo, que é o sobrenatural de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eita glória! Então nós que somos filhos de Deus, e você que pode dizer que é também, o Espírito de Deus
testifica com o teu espírito e você o obedece. Aí quando você vai olhar para uma coisa errada, o Espírito de Deus fala: filho, não pode. Aí você fala: opa, Jesus, o senhor está certo. Quando o Espírito de Deus vai ver você lá com um cigarrinho na mão: filho, apaga isso, não pode. Aí você joga fora. Opa, o que eu estou fazendo? O meu papai está aqui e ele está me ensinando: filho, não se prostitui, não vai lá, filho, é armadilha. Aí você paga para ver e vai, desobedece. Aí você separa quem é de Deus e quem não é de Deus. 17. Porém, se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Então a palavra não vai dizer, ela vai, lembra quando eu disse que quando fomos enxertados e a vara verdadeira foi arrancada e fomos enxertados, ela vai ensinar que somos o que? Cordeiros, né? Mas aqui a palavra cordeiros e herdeiros se torna uma só, presta bem atenção. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Pegou não? Também herdeiros de Deus. Agora pega o outro. E co-herdeiros de Cristo. Pegou não? Presta atenção, igreja, é muito forte isso aqui. Porque nós servimos um Deus triuno: Pai, Filho e Espírito Santo. Agora presta bem atenção que a palavra cordeiros e herdeiro é a mesma coisa. Vai provar no 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Então somos cordeiro do Filho, herdeiro do Pai. Pegou não? Quem pegou? Pegou as duas palavras? As quatro? Cordeiros, herdeiros, filhos. Meu Deus. Então, cordeiros e herdeiros, uma só palavra para nós que somos herdeiros legítimos do trono de Deus. Agora, aqueles que dizem que amam Jesus, não estou apontando e nem julgando, porque a palavra diz que não pode julgar antes do tempo. Aquele que diz ser um cristão, porque a palavra diz, é porque ainda não crê na todas as coisas que Deus nos ensina, ainda não tem a fé que move a montanha, e essa fé que vai te levar até o arrebatamento. Como eu posso, não precisa de lei, isso aqui é algo que Deus me deu, como eu posso esperar algo que já vejo? Vai vir alguém me visitar esta noite, humano, quer uma reunião comigo. Como eu posso esperar algo que já vejo? Que tipo de fé é essa? É uma fé inválida. Porque muitas pessoas falam: se eu não ver, não acredito. Então é uma fé inválida. Você precisa ver para crer? Jesus está nos ensinando crer sem ver. Você precisa crer sem ver. Olha o que Jesus está dizendo: já tenho eu, meu Deus, feito tanto na vida de vocês, e vocês não têm visto? Não era para ter visto? Ou só ver aquilo que queiram ver? Porque Deus tem te abençoado nos mínimos detalhes, tem te socorrido nos mínimos detalhes. Esse é o sobrenatural de Deus e você não está vendo? Você não está entendendo que foi Deus quem proporcionou a roupa, o alimento? Foi Deus quem lhe deu saúde?
Foi Deus que lhe deu o sopro de vida. Então você precisa de crer na essência. E se você crer na essência, você crê que Jesus é teu Pai. 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando Estevão estava na pracinha, e tinha um homem lá chamado Saulo, e Estevão foi apedrejado pela palavra de Deus, e todos aqueles que estavam apedrejando Estevão, e isso acontece nos dias de hoje, pessoas apontam pessoas e querem matar mesmo. Irmãos, não é só bala de revólver que mata, a sua boca mata muita gente. Talvez você humilhe uma pessoa tanto que amanhã você vai saber que ela se enforcou e Deus vai cobrar essa pessoa para você, porque a sua língua é muito maldosa. Presta atenção no 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então presta atenção que Estevão começou a se levar um monte de pedrada. Ele olha para cima e começa a sorrir. Não era para Estevão estar chorando de dor. Ele olha para cima e tem aquela fisionomia alegre. Não vai relatar o sorriso, mas vai relatar aquela fisionomia alegre, feliz. Será que você vai ter essa característica feliz na hora que você estiver sendo apedrejado de verdade com pedras reais? Ou será que você vai começar a chorar de dor e pedir misericórdia? E Saulo estava ali para presenciar isso. E quando Estevão olha para o céu, Saulo também olha e não viu nada, e não entendia nada, mas aquilo não era para Saulo, mas sim para Estevão. Então pode dizer o que quiser, que Estevão estava louco porque estava sorrindo na hora da morte. É porque Deus não o deixou sentir dor. É porque Deus abriu os céus e ele viu os céus abertos. Ele viu os céus abertos. Então aquilo era para Estevão, não para você. Então não critica quem tem visão, porque senão você se torna como Saulo. Ainda não é o momento. Um dia você pode chegar aí, pode ser que chegue. Então mais tarde, a visão, vê se você pega, não era para Saulo, mas então era para Paulo. Porque Paulo passou a ter muitas outras visões, quando de Saulo passou a ser Paulo. O momento dele chegou. Ele não entendia como Saulo, mas como Paulo hoje, a Sagrada Escritura nos ensina que ele entendeu. Então ele é aquele que não entendia, mas depois passou a entender. 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Pegou aí? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Agora no 20 o 20 vai relatar aquilo que eu estava dizendo, que o homem hoje sem Deus não é nada, porque pelo pecado aconteceu tudo isso aqui com o homem, ó. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu não sei se você pegou o 21, eu vou o 20, eu tenho que ler de novo, porque nós temos que ler tudo para entender. Ó o 20. Por quê? Criação. Quem é a criação? Quem foi criado? Está pegando aí? Porque a criação ficou sujeita, todos que foram criados, a criação. Não está falando ainda agora dos filhos, porque não é
filhos, é criação, depois mais tarde filhos, por Jesus te aceitar. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, ao pecado, à carne, à prostituição, à avareza, à mentira, à inveja. E não por vontade, por sua vontade, mas por causa do que sujeitou, por causa do pecado de Adão e Eva, por causa que passou a ter conhecimento do bem e do mal, já tinha do bem, passou a ter do mal. Então nascemos já com esse negócio dentro de nós, para fazer o bem ou para fazer o mal. 21, pegou, né? Não precisa de eu ler de novo. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pegou? E confirmou o que eu disse? Porque, 22, sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, ou seja, até hoje e até o grande dia, até antes. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Olha aí, pegou não? É que nós hoje trabalhamos de forma diferente, porque somos do Espírito Santo. Sofremos muito por ser filho de Deus. A terra não nos aceita, o pecado não nos aceita, porque não queremos fazer o que ele quer que a gente faz, que é o pecado. Então Satanás, se você não aceita fazer as coisas pecaminosas, ele te parte para cima de você mesmo. E se ele não consegue te tocar, ele tenta tocar aqueles que estão do teu lado. Mas olha o que vai dizer o 23. Não só ela, mas no mesmo que temos as primícias do Espírito Santo, está falando de duas partes, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Presta atenção, estamos no corpo, mas não queremos ele mais. Estamos neste corpo, mas não queremos mais, porque é um corpo que não é aquilo que queremos. O que nós queremos agora é celestial. O que nós queremos agora é ser adorador. Estamos esperando o corpo glorificado. Estamos esperando um novo corpo. Não gostamos mais da terra. Pregamos o Evangelho, ensinamos a palavra do Senhor, mas não queremos ficar neste pecado, nessas coisas erradas. Nós começamos a ter ânsia de vômito das coisas erradas. Por isso somos chatos para as pessoas. Olha o chato, olha o não sei o que, cada nome, não dá nem para lembrar. 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê, pegou aquilo que eu disse lá atrás, que você está esperando algo que você vê, isso não é esperança. Como você pode, vou dar uma pausa no 24, complementando aquela passagem, como pode você ter esperança, fé naquilo que você está vendo ou já viu? Não pode, porque a esperança porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, não é esperança. Presta atenção aqui, confirma. Esperança que se vê, aquilo que você está vendo, não é esperança. Não é esperança, é a Bíblia que está dizendo. Porque o que alguém vê, como esperará? Não é esperança. Esperança é você crer que Jesus Cristo vai vir te salvar. Esperança é você crer que vai estar nas bodas do Cordeiro. Esperança é saber que você vai ser salvo. Esperança é saber que você vai participar de uma nova terra, um novo céu. Esperança é você crer que Deus existe. Esperança é você crer que Deus pode fazer aquilo que o homem não pode fazer.
Então aquele que não tiver esperança, não tem o Espírito Santo ainda. Você esperar aquilo que vê não é esperança. Assim diz o Senhor dos Exércitos. 25. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Mas, 25, se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos, que é a fé sobrenatural. 26, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Está falando de quem? Do Espírito Santo de Deus. Ele chora por mim e por você. O 27, e aquele que examina o coração, presta atenção, examina teu coração agora, e aquele que examina o coração, os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Então Jesus examina teu coração agora. Será que você está aprovado por Jesus agora? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Jesus, dá uma pausa, sabe qual é a intenção do Espírito do homem, se é pecar ou se é obedecer. De Deus não esconde nada. E Ele, que segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para que o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou seja, já está decretado. Este livro já está escrito. Até amanhã o que você vai fazer, Deus já sabe. De Deus não escapa nada. 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Eita glória! Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito dentre muitos irmãos. E os que predestinou, e aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também o glorificou. Pegou não? Pegou não? Amém? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pegou de novo? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Acho que não pegou, vou ler de novo, o Espírito Santo está mandando. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho, papai, poupou antes, o entregou por todos nós, seu único Filho, como nós não dará também com ele todas as coisas? Uma pergunta: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justificará. Pegou não? Não vou na igreja mais por causa disso, por causa daquilo. Fulano não gosta mais de mim, não vai nem na minha casa visitar. Ali na igreja tem panelinha. O pastor não prega nada, a palavra eu nem ensino, eu tenho que ir em outra igreja. O problema é o pastor? Ou é você? O problema é a panelinha?
Ou é você ou foi Satanás que jogou esse dardo na sua mente? Porque não tem como uma igreja fazer panelinha. As pessoas confundem panelinha com obediência. É lógico que aqueles que obedecem às Sagradas Escrituras vai estar mais próximo do pastor. Por quê? Para fazer a obra. Aí os que não aceitam aquele negócio chama de panelinha, porque não está lá junto. Por que não está lá junto? Fez acepção de você? Não. É porque você mesmo está desobediente a alguma coisa. Então não pode agora participar desse negócio que você chama de panelinha. Mas não é panelinha. Porque a seara de Deus não pode ser chamado de panelinha. Pegou aí ou não, igreja? A seara de Deus é para fazer a obra de Deus. A seara de Deus é para pôr a mão no arado. E só vai pôr a mão no arado e participar da seara aqueles que é obediente. 34. Quem os condenará? Pois é Cristo? Quem morreu ou antes? Quem ressuscitou dentre os mortos? Quem foi? O qual está à direita de Deus e também intercede por mim e por você, e também intercede por nós. Eita glória! Deus poderoso, aleluia! Este Deus é um Deus poderoso. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode. Ninguém pode impedir o que Deus tem para a tua vida, The Fly. Ninguém pode impedir você de pregar o Evangelho, The Fly, The Cole. Ninguém pode impedir você de fazer a obra de Deus, The Fly. Não pode. 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Meu Deus. E ele que segundo Deus intercede pelos santos. Pegou 100% ou não? Deus mandou falar, pegou 100%? Ou você serve Deus, ou você serve Satanás. Ou você serve Deus, ou você serve Satanás. Qual vai ser agora? Olha que Jesus vai dizer no 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E aquele que segundo Deus intercede pelos santos. Pegou? Se não pegou, não pega mais, vai perder a carona. 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aqueles que são chamados por seu decreto. Ei, já está decretado. Já está decretada a minha e a tua vitória. Mas você precisa querer ser filho legítimo, não filho bastardo. Filho bastardo é aquele que está na igreja, mas continua no mundo. Filho bastardo é aquele que não obedece às Sagradas Escrituras, mas o filho legítimo se torna legítimo. É aquele que está na seara e colocando a mão no arado e fazendo a vontade do Pai e não mais a tua vontade. Aleluia. 28, de novo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também, os que predestinou. Ei, 29. Se você não pegar o 29, você não pega mais nada. Se você não pegar agora, você não pega mais nada. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também o chamou,
e aos que o chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também o glorificou. Pegou? Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós não dará também com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem os justificará. E quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulações, a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Pegou? Porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nenhuma, assim diz o Senhor dos Exércitos. Pega aí, igreja, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então quem é vós que julga os meus filhos? Não julgueis antes dos tempos, porque isso que está dizendo, nada nessa terra pode julgar alguém aqui na terra. Não julgueis antes do tempo, porque quem justifica os meus filhos sou eu, Jeová Jirê, o Deus provedor. Sou eu, o próprio Deus. O próprio Deus. Quando eu falo eu estou dizendo de Deus, a forma de falar. É o próprio Deus quem nos justifica. É o próprio Deus. Então as pessoas que te humilham, preocupa não. As pessoas que te apontam, preocupa não, que o deles estão aqui, ó. Aqueles que te acusam, preocupa não. Olha o que Jesus vai dizer. Olha o que Jesus vai dizer. E aquele que examina os corações é quem? É Jesus. Então Jesus está dizendo que nem nada nessa terra pode te impedir de estar na glória do Papai. Abba Pai, Abba Pai, fala comigo, Abba Pai. Fala comigo, Abba Pai. Fala comigo, Abba Pai. Aí hoje você recebe o direito de chamá-lo de Pai e se torna filho legítimo. Então a partir de hoje, fala para Jesus, se você quiser, não é obrigatório, não é por força e nem violência. Fala para Jesus que a partir de hoje você não vai ser mais desobediente. A partir de hoje você quer ter o direito de falar Abba Pai. A partir de hoje você quer ter o direito de ser filho legítimo do trono. Pegou? Então se não pegou, vai ser difícil. Pega agora, deixa para amanhã não. Amanhã pode acordar morto. Aceita Jesus ainda hoje. Aceita as condições da palavra de Deus ainda agora. Aceita essas condições que Deus está te passando agora. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Aceite. Ah, não dou conta, não dá não, mas Jesus te ajuda. Ah, não posso, não pode mesmo, mas Jesus te sustenta. Ah, eu sou fraco, preocupa não, Jesus te dá força. Aceita essa condição agora e rejeita o pecado e ama Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por uma palavra tão poderosa. Toda a palavra de Deus é poderosa, mas hoje eu pude sentir algo totalmente diferente. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar que dia a dia estamos sendo lapidados. E eu entendo que não é você querendo
querendo apontar os erros da outra pessoa. É você olhar os seus erros e pedir para Deus mudar os seus erros. Essa é a lapidação. De você olhar para Deus e falar para Deus: Senhor, faça uma outra lapidação, que eu sou fraco. Eu pequei nessa parte, não quero pecar mais. Eu errei nessa parte, não quero errar mais. Me dê forças. E pede para Deus te dar força, e você vai ter força que você nunca viu na terra. Só que depois, aguenta, você vai ser chato, você vai ser enjoado, você vai ser doido, nada pode fazer no mundo. Vocês eu não quero isso aí para mim. Vocês é escravo de Jesus. É melhor ser de Jesus do que de Satanás, não é? Olha o que a pessoa está dizendo: vocês não podem fazer nada enquanto eles estão pecando e sendo escravos de Satanás. Vai virar outra pregação, vou parar aqui mesmo. Amém? Vamos orar? Senão nós vamos para outra palavra, aí vai para outro sermão. Glória a Deus. Agradeço a Deus. Eu vou falar o nome dos que eu estou vendo, tá? Mas os que eu não falei o nome é porque eu não estou vendo, porque está em outra sala de vídeo. A Sara Santos deu um glória ali. O pessoal de Praia Grande, a missionária, juntamente com seu esposo, também está dizendo ali a paz do Senhor, né, lá do Ministério Entrando na Arca. A Jéssica, né, missionária Jéssica, estou profetizando na vida dela e o esposo. Marilda Dias está dando glória a Deus. A Zilda Azevedo, glória a Deus, está dizendo aqui. Anderson Gonçalves está assistindo também. Esses é o que eu estou vendo aqui no meu celular. Mas depois, agora eu já vou mandar também um abraço aí para todos, né, que eu não estou vendo, que está assistindo, porque está em outras salas de vídeo, muitos ainda vão entrar. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. E até a próxima live, que é quarta-feira, né? Hoje é domingo. Quarta-feira estaremos aqui de volta. Continuo orando pela minha vida. Estou orando pela sua vida. Que Deus, o sobrenatural de Deus, venha visitar a sua casa hoje, agora. Vamos orar para as enfermidades como normal? Coloca a mão na sua enfermidade agora. Soberano Deus, aumenta lá o som um pouquinho. Soberano Deus, estou orando agora para as enfermidades. E essa pessoa que está com as mãos em cima desta enfermidade, Pai, os que estão agora assistindo e os que vão assistir ainda, eu ministro a cura em nome de Jesus Cristo de Nazaré na vida deles, seja qualquer enfermidade, ou pessoas que estão no hospital internado, que eles estão agora pedindo para aquela pessoa, que seja curado instantaneamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você que quer aceitar Jesus agora, nesse momento, repete comigo. Eu vou dizer você diz o seu nome, aonde você estiver, nos quatro cantos da terra. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida, e a partir de hoje vou servir o Senhor e fazer somente a tua vontade. Escreve o meu nome no livro da vida. Me aceite, Jesus. Me aceite em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para fazer parte da seara e para fazer parte da obra do Senhor. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você vai repetir comigo e vai falar o teu nome. Você que está assistindo ou você que ainda vai assistir. Eu me reconcilio com nosso Senhor Jesus Cristo, ainda hoje, através desta palavra. Falou muito comigo e quero ficar firme na tua presença, Senhor. Me aceite de volta, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim você já está integrado. Procura a igreja mais próxima de sua casa e volte para a obra do Senhor. Agora eu quero orar para os hospitais e juntamente com vocês orando também. E as cadeias. Soberano Deus, visita agora o Henrique, visita agora o Enzo, visita agora, Senhor, aqueles hospitais, visita agora o Breno, visita agora, Senhor, o Fernando, visita agora o Eliseu, Senhor, visita agora cada pedido de oração que está sendo feito agora no mundo espiritual.
nomes que o Senhor está colocando na minha mente, Senhor. Visita agora, Senhor, todos aqueles que estão nos hospitais, porque a última palavra quem dá é Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor é o médico dos médicos. Eu ministro a cura na vida do Enzo, na vida do Henrique, na vida do Breno, na vida do Fernando, Pai, na vida de todos esses nomes que foi dito e todos aqueles que não foi dito, Pai. Eu ministro a cura, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba a cura e agora, aonde você estiver, seja ela qual enfermidade for, levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A vitória é sua, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E depois, se você quiser estar pedindo oração, coloca nos pedidos de oração. Estarei orando pessoalmente pelas redes sociais. E também quero orar para os casamentos que está destruído. Você que está aqui ou você que está me assistindo, você já representa teu casamento. Vou orar pela sua vida, pelo seu matrimônio, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para restaurar. Senhor meu Deus, coloca amor no coração desta esposa, coloca amor no coração deste esposo, e que este casamento seja restaurado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se estiver vício no meio do relacionamento, que seja curado. Se estiver enfermidade, que seja curado. Se estiver falta de dinheiro, Pai, que o Senhor restitui o financeiro também. Se estiver falta de amor, Senhor, que o Senhor venha colocar amor no coração dele, que o Senhor venha colocar amor no coração dela, Pai. Seja lá o que for que está impedindo este casal de ficar junto, Pai, no mundo das trevas, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a bênção e a vitória venha sobre a vida deles, e que agora eu determino a vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré na vida de cada casal, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Assim seja, em nome de Jesus. Amém? Quero mandar um abraço a todos que estão assistindo, os irmãos que estão aqui também presentes, os obreiros. E a África, toda a África, né, lá no continente, várias cidades, vários países, né, dentro de um continente, são vários países dentro de um continente. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Estados Unidos, o pastor Felipe, que já foi curado, está em casa, né, mandou lá vários cumprimentos ali nas redes sociais. Graças a Deus, Deus aumentou os dias de vida para ele na terra. O Enzo, que já está curado, as pessoas que a gente tem orado, que o Senhor tem curado, que o Senhor venha dar vitória, Pai, para a Anne. Eu não sei como que ela está, estou sem notícia, né? O irmão Luiz também, que venha ser curado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E todos que eu não lembro agora, mas Jesus já visitou tua casa, Jesus já visitou o teu lar. Que Deus venha abençoar a minha família, a tua casa, a minha casa. E também não posso esquecer, né, dos outros países, né, que eu não falei o nome. Então todos os outros países, que Deus venha dar discernimento para os presidentes, para os prefeitos das cidades, do nosso Brasil também, o prefeito de nossa cidade, que Deus venha direcionando ele aí a fazer o que é certo, por causa, ficar no lugar dele não é fácil. A gente, às vezes, as pessoas criticam, mas não é fácil estar no lugar dele. Mas eu peço que Deus venha dar sabedoria para ele, saber lidar com a situação, os policiais, os guardas municipais, que os policiais saem na rua para morrer por nós, para defender. Então que Deus venha proteger os policiais, os guardas, que Deus venha proteger todo o Ministério da Saúde, Minas Gerais, Brasil, o Bolsonaro, que ele venha ter discernimento também, sabedoria. Esse auxílio aí tem ajudado muitas pessoas. Que Deus venha abençoar a vida do Bolsonaro, que Deus venha abençoar o financeiro dele, da família dele. E que Deus venha abençoar o exército brasileiro que defende o país. Que Deus venha abençoar todos os pastores, meus amigos, missionários. Apóstolo Walter, estamos com um projeto belíssimo, lindo aí para colocar em prática. Que Deus venha abençoar todos os meus amigos, que não dá para falar os nomes, meu irmão de Praia Grande, Apóstolo Juvenil, minha irmã que está aqui em Paraíso, todos os meus irmãos, meus familiares. Que Deus venha abençoar o pastor Furavante, sempre está falando com a gente, né? E o pastor Lair, pastora Rose, o pastor Moreira, pastora Selma, e o Samuel, a esposa, o missionário Samuel, a esposa Rayane, pastor Toninho, a pastora Mônica, e todos que têm falado com a gente, todos os meus amigos. Não dá para falar o nome de todos, me perdoa, é muita gente, mas que Deus abençoe vocês grandemente. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida. Jéssica, vixe, ó, feliz aí de estar assistindo nossa live. Dá um abraço em todos os irmãos em Cristo aí, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês poderosamente, ama a vida de vocês. Obrigado, Jesus, por todos aqueles que têm abençoado a igreja
em todas as áreas, né? Uns abençoam com a mão de obra, outros abençoam com o financeiro. Que Deus venha abençoar e multiplicar na vida de todos. Desde já eu te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bênção apostólica? Não dá para falar tudo, né? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, fica de pé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos vós. Que a igreja diga amém. Leva a sua vitória em nome de Jesus, operando Deus. O Senhor é meu pastor. Se Deus é por nós, amém. Fica com Deus, Deus te abençoa. Isilda Azevedo, mãe do Wesley, esposa do Batista. Vamos marcar aqui, Deus enviar uma providência divina aí, financeiro, para a gente estar indo aí marcar o culto na sua casa, em Franca. Deus te abençoe, fique com Deus em nome de Jesus.